Conceito de cânon. A palavra cânon surgiu de uma palavra grega que significa vara de medir, régua ou prumo, usado para a construção. No começo do segundo século, a palavra cânon era utilizada como regra ou norma de conduta cristã. Já no quarto século, ela era utilizada nas igrejas latinas com o sentido de catálogo e de livro bíblico. Os livros canônicos são os considerados inspirados por Deus. Para podermos entender o conceito de inspiração divina, é necessário analisar o significado de escritura sagrada. Todas as religiões que existem possuem textos e livros que são considerados divinamente inspirados, ou seja, que é resultado de uma experiência espiritual com o divino. Sendo assim, os livros que são considerados sagrados são aqueles que possuem os ensinamentos, as doutrinas, orações e os rituais de determinada religião. É importante ressaltar que não foi a igreja ou alguma instituição judaica que determinou diretamente nas escolhas dos livros que seriam considerados canônicos. Antes dos livros serem escolhidos para fazerem parte do cânon, eles já eram reconhecidos pelas comunidades e foram utilizados vários critérios para a escolha desses livros. Vamos então falar sobre os 4 principais critérios, que são autoria legítima, aceitação coletiva como regra de fé, tempo de existência e coerência. O primeiro critério é a autoria legítima. Esse critério era muito importante, pois existiam vários livros conhecidos como pseudepígrafos, que eram livros que tentavam ganhar legitimidade e reconhecimento, utilizando assim de nomes de pessoas conhecidas, como Moisés, Enoque e vários outros. O segundo critério é a aceitação coletiva como regra de fé. Os livros tinham que ser reconhecidos pelas comunidades como norma de conduta e de fé. Como já falamos no vídeo anterior, a Bíblia passou por um longo processo de oralidade, então os livros tinham que possuir esses ensinamentos que eram passados de geração em geração. O terceiro critério é o tempo de existência dos livros. Era necessário que os livros tivessem um determinado tempo de existência para que eles fossem aceitos. E por último, o livro tinha que ser coerente, ou seja, não podia ter contradição com alguns livros que já eram considerados sagrados pelo povo. Como exemplo, temos a Torá. Esses critérios eram muito importantes para que os concílios pudessem escolher quais livros iriam fazer parte do cânon bíblico. Os livros que não foram escolhidos para fazer parte do cânon eram chamados de apócrifos, pois os judeus e protestantes duvidavam da sua inspiração divina, e alguns deles foram reconhecidos somente pela Igreja Católica. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber novas atualizações.